Aí, desse jeito. O senhor Bom, sabe mais ou menos quanto é que é o curso? pessoal, antes da gente começar o exercício, eu só vou dar uma palhinha. Eu não vou abrir a câmera, que vocês sabem que quando eu abro fica travando, né? Em relação ao pouco aí da própria teoria, dessa parte do capital, né? Dessa parte aí de Modigliani e de Miller, né? Também. Né, a gente sabe aí que a própria teoria de Modigliani e de Miller, eles têm as duas proposições, né? Vamos lembrar aí, né, que a primeira, né, ela afirma que o valor de mercado de uma empresa não depende de uma mudança no índice, né, ou em sua estrutura de capital, né. Então, a proposição 1, ela prevalece essa questão, né, que ou mudando esse índice aí, né, a estrutura de capital da empresa, né, o valor de mercado dela ela se mantém, né. A proposição 2 afirma que até o custo de capital próprio ele aumenta quando o índice aumenta, né? Então, as duas proporções levam para o mesmo ponto, mas ao mesmo tempo para pontos diferentes, né? Onde um afirma, independente do que seja o valor da empresa, né? O seu valor, a sua estrutura de capital, independente dela, o valor, né, da empresa vai permanecer o mesmo. Enquanto o outro, né, diz o seguinte, né, que o custo de capital próprio ele aumenta, né, quando esse índice aumenta, né? Então, ambos vão percorrer para o mesmo caminho, né? Então, a teoria, né, do lucro líquido, né, e do lucro operacional, né, eles são baseados, né, em muitos pressupostos, né, restritivos, né? Então, elas não refletem o mundo real, né? Porém, cada abordagem, né, amplia a compreensão dos efeitos da alavancagem financeira, né, sobre o valor da empresa, né? Então, cabe aí aos gerentes a utilização da compreensão propiciada, né, por essas teorias, né, para tomarem as melhores decisões financeiras, né? Então, a teoria desenvolvida, né, por Modigliani de Miller, que é a MM, que a gente chama, vai propiciar, né, um melhor entendimento, né, da forma como a própria estrutura de capital influi nos custos de capital, né, e no valor da empresa, né? Então, tem ocorrido, né, uma reconciliação, pessoal, gradual, né, das diferentes concepções relativas, né, a forma como até a estrutura de capital ela influi no custo de capital e no valor da empresa, né? Então, atualmente, a visão aceita é a de que a alavancagem financeira oferece vantagens de impostos, né, para uma empresa, né, até um certo ponto, né? Então, porém, muita dívida, né, acarreta, né, um efeito negativo sobre o custo de capital e sobre, né, o valor da empresa, né? Então, em relação às dívidas em excessos, colocam a empresa na iminência, né, de se tornar insolvente, né? Então, as obrigações a prazo, né, fixas requeridas, né, pelas cláusulas contratuais em relação aí aos credores, né, torna-se em certa altura incontroláveis, né, especialmente né, se a própria atividade econômica declina, né, e os lucros caírem, né? Então a empresa ela carece, né, de condições financeiras, né, para cumprir aí os compromissos assumidos, né? Os gerentes e os investidores, né, começam a considerar aí as probabilidades, né, de crescimento dos custos de falência. Então, nesses custos estão incluídas, né, as crescentes ineficiências, né, geradas, né, pelas saídas de bons empregados da empresa, né? Então, os fornecedores eles ficam alarmados, né, em relação a essas possibilidades de não serem pagos, né, e começam a recuar, né, aliás, a recusar, né, a concessão de crédito, né. Então, os clientes tornam-se preocupados, né, com toda essa capacidade, né, de a empresa produzir e entregar as mercadorias, né, cancelando aí por isso os pedidos. Então, por falta de fundos suficientes, né,
a empresa prefere projetos lucrativos, então a empresa também precisa pagar juros mais altos, né, para conseguir captar esses recursos, e os credores em potencial podem até relutar, né, a emprestar, qualquer que seja o nível de retorno, né? Então, essas questões de grandes cobranças legais e judiciais em potencial, né, assoma aí no horizonte, né? Vai assumir aí no horizonte, né? E essa questão, né, em razão, vamos botar aí, da não reposição dos equipamentos existentes, né? Então, esses tornam-se obsoletos, né? Então, tornando aí a empresa menos eficiente e competitiva, né? Então, o índice de cobertura de juros começa, pessoal, a se deteriorar, né? Então, o aumento das expectativas de grandes perdas dos valores do ativo em face da possível liquidação alarma aí os investidores, né? Então, essa crescente probabilidade de falência aumenta o espectro, né, da insolvência, né, e faz o custo de capital se elevar, né? Então, alguns investidores vendem as ações, baixando aí com isso o valor da empresa, né? Então, nessa questão, o custo sobe, né, quando a meta dos acionistas começa a conflitar, né, com a meta dos credores. Então, os credores procuram preservar seus investimentos, né, pressionando aí a empresa e a diretoria, né, para que adotem políticas de investimentos mais conservadoras, que podem impedir aí essa maximização do valor da empresa, né? Então, os dirigentes, eles passam a prestar mais atenção às solicitações dos credores e menos atenção aos acionistas, né? Então, a própria eficiência operacional da empresa é prejudicada, né? Então, além disso, os acionistas podem aumentar os incentivos, né? Em que? A administração, né? E por esse meio, pode aí aumentar também os custos, né? No momento inadequado. Então, esses custos, eles são provavelmente observados, né? Pelos investidores, que podem vender suas ações, né, forçando desse modo a queda do preço da ação. Ao mesmo tempo aí, pessoal, os credores reclamarão, né, por reais restrições, né, as quais diminuirão a flexibilidade da tomada de decisão, né, constituindo-se num custo de agente implícito, né? Então, todos esses custos de agentes e de falência prováveis resultam no aumento do custo, né, e da própria captação e reduzem o valor da empresa, né? Então, a alavancagem é uma faca de dois gumes, viu? De forma que uma empresa com elevado endividamento expõe-se ao problema de sobrecarregar-se, né, com elevados encargos financeiros fixos, né? Em certo nível, a dívida é tão alta que um pequeno declínio, né, produz uma queda muito grande do lucro por ação. Então, isso geralmente é visto com desconfiança pelo mercado, né? E os investidores, eles procuram pular, né, fora na expectativa, né, de que esses efeitos adversos do risco, né, resultem em menor preço da ação da empresa, né? Então, dada essa crescente probabilidade dessa ocorrência desses eventos, né, os investidores demandarão, né, maiores retornos, né, que até por sua vez, né, aumentarão aí os custos da dívida, né? Então, os emprestadores, né, estarão desmotivados, né, vamos botar assim, né, a adquirir títulos, a menos que recebam em retorno um retorno maior. Pode desaparecer, né, a vantagem de trocar ações por títulos, né, e o custo médio global de capital da empresa aumentará, né? Então, a própria abordagem do lucro líquido e do lucro operacional concorrem, né, para produzir aí uma posição conciliadora, né? Então, acadêmicos, né, têm conhecidos que até certo ponto a alavancagem financeira pode produzir uma taxa de desconto menor, né? E um valor maior que a empresa. Então, existe, entretanto, ponto além do qual os riscos financeiros são muito altos e o valor da empresa, né, pode declinar, né, por causa aí do aumento das chances de falência, né, aumento dos custos do agente e dos efeitos adversos
dos elevados custos financeiros fixos, né? Então, quando o índice está muito alto, né, parte dos riscos assumidos pelos acionistas é transferidos aos credores, né, que ficam com a responsabilidade de reorganizar ou liquidar a empresa com prejuízo, né? Então, os gerentes financeiros constituam, né, tentando aí desenvolver estratégias, né, financeiras que produzam uma estrutura de capital que, por meio da própria alavancagem financeira, produz resultados ótimos, né? Então, as vantagens da alavancagem financeira desaparecem, né? Uma empresa sobrecarregada com dívidas, até em sua estrutura de capital, né? Então, dívidas em demasia, né, aumenta aí, né, pessoal, o risco e eleva o perigo potencial até da própria inadimplência, né? Então, financiar-se com muito capital próprio também não é uma boa política, né, a adotar. Então, pois impede a empresa de tirar vantagens, né, da alavancagem financeira. E o custo médio ponderado de capital, então, torna-se desnecessariamente alto, né? Além do mais, em alguns casos, emitir aí uma quantidade excessiva de ações ordinárias pode até levar à perda de controle de votos da empresa, né? Em consequência, né, uma combinação de capital desequilibrada, né, pode ser prejudicial ao valor da empresa, né? Então, a meta principal dos gerentes financeiros é estabelecer uma combinação de fontes de capital, né, que mantenha o custo de financiamento o mais possível, né? Então, ajuda a manutenção de uma política de dividendos estáveis e o registro de bons lucros e maximiza aí também a riqueza dos acionistas, né? Em outras palavras, pessoal, há uma estrutura ótima de capital que minimiza o custo médio, né? Mantendo aí o crédito da empresa no nível que ele permita atrair até novos fundos em condições favoráveis. Então, a própria estrutura de capital, ela refere-se, vamos botar assim, ao relacionamento, né, entre capital de terceiros e capital próprio. Então, quando mais dívidas a empresa tem em relação a seu patrimônio líquido, maior a sua alavancagem financeira, viu? Então, a alavancagem financeira pode ser benéfica, né, até certo ponto. Porém, dívidas em excesso pode significar a incapacidade de a empresa cumprir com seus encargos financeiros fixos. Então, por outro lado, como as ações ordinárias em excesso podem, algumas vezes, significar perda de controle de votos, né, e um maior custo de capital. Então, a meta de um diretor financeiro é conseguir a proporção correta de capital, né? Então, alguns sinais de iminentes perigos, né, são fornecidos aos gerentes, né, pelo mercado e pela análise das operações da própria companhia, né, para indicar aí quando uma empresa está alcançando, né, se o índice está ótimo e quando esse índice está muito alto. Então, algumas empresas, diante dos altos riscos de suas atividades, cujas operações e lucros são muito sensíveis, né, às reduções dos negócios. Então, deve-se endividar, né, vamos botar assim, né, pouco. Então, por conseguinte, né, existem restrições setoriais, né? Então, esses investidores comparam as empresas entre si, né, por setores. Então, isso significa que o índice de uma empresa não pode desviar-se, né, significativamente da média do setor a que pertence, né, ou do índice de um concorrente bem-sucedido, né? Então, quanto ao ranking, né, de um título de dívidas de uma empresa está em perigo, ou quando até os títulos de outras empresas no mesmo setor reduzirem-se, né, isso pode significar que seu nível de dívida está se tornando excessivo, né? Então, a empresa, pessoal, também pode sentir, né, entre os acionistas, né, em potencial, uma excitação crescente em adquirir suas ações. Então, outros sinais adversos podem ser encontrados no próprio declínio do índice de cobertura de juros, né, e um aumento da volatilidade do LPA, né, que excedeu significativamente os padrões históricos, né? Os padrões históricos, né?
Então, empresas de crescimento rápido dependem das oportunidades de crescimento, né, nas quais o retorno sobre o patrimônio líquido, né, seja maior em seu custo de capital, né? Então, como o custo marginal do capital ele aumenta, né, com o aumento da dívida, ele tende aí a eliminar as oportunidades de investimentos lucrativos, né? Isso também significa que empresas com uma grande proporção de ativos, né, intangíveis de pequeno valor, numa situação de inadimplência, né, devem captar menos que aquelas com ativos tangíveis vendáveis, né? Então, dependendo até das próprias circunstâncias, a melhor coisa é fazer projetar esses demonstrativos financeiros, né? Tais como aí em relação a todo o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, para descobrir os pontos fortes e fracos das finanças de uma empresa, né? Tanto como a capacidade até de amortizar, né, sua dívida no futuro. Então, isso pode, pessoal, demandar a própria elaboração de planos alternativos, né? Então, deve-se também dar atenção à folga financeira, né? Porque ele indica, né, se uma empresa tem fundos suficientes, né, e capacidade adequada aí para até dirigir suas operações, né? A comunidade financeira tem acompanhando aí as mudanças nas folgas financeiras, porque essas mudanças aí indicam aos investidores o grau até de facilidade, né, de uma empresa para lidar com contingências adversas e apertos financeiros, né? Então, não existe regras, viu, pessoal, específica que os gerentes possam usar para determinar a estrutura ótima de capital de uma empresa, viu? Então, em grande medida, né, ela depende do grau de rapidez de crescimento dos lucros, né? E da forma como os próprios investidores eles avaliam a saúde financeira da empresa, né? Então, essa avaliação pode mudar de empresa para empresa, viu? Devido à variedade de atitudes dos investidores diante de diferentes empresas em vista na quantidade de sua administração, né, e de suas habilidades de enfrentar aí crescentes riscos financeiros, né? Então, as atitudes dos investidores não podem ser facilmente mensuradas, viu? E uma boa dose de discernimento é requerida antes de os administradores perceberem a maneira pela qual até o próprio mercado, em relação ao próprio mercado, como vai reagir, né, a essas mudanças na estrutura de capital. Então, como podemos ver, né, a correta composição do financiamento ou até da própria estrutura de capital, é de difícil determinação, né? Então, a decisão final representa um compromisso. Então, no final das contas, todo o esforço que um administrador pode fazer é para a obtenção de uma razoável avaliação da saúde da empresa, né? Que seja de possível melhor do que a de seu setor, né? Como um todo, né? Então, e melhor do que a das empresas concorrentes, né? Então, teoricamente, existe uma estrutura ótima de capital, né, que produzirá a máxima riqueza, né, para as empresas, né? Então, os gerentes obtêm sinais do mercado e dos investidores sobre até essa aproximação dos índices de um limite, né? Então, esses indícios, né, são encontrados no mau desempenho dos índices financeiros, né, como na queda da qualidade das obrigações e no baixo desempenho das ações no mercado em alta, né? Então, os gerentes devem tentar manter, viu, uma certa estabilidade financeira por meio dos índices, né, baixo, quando os riscos financeiros estiverem altos, e comparar os índices de suas empresas aí com os dos setores ou com de uma companhia de boa qualidade, né, no mesmo ramo de atividade. Então, além disso, devem considerar a redução das oportunidades de crescimento, né, e de investimentos lucrativos, com resultados no aumento do custo de capital, frutos na elaboração do índice, né, e aí por diante, né? Então, só foi uma palhinha aí do que a gente já tinha visto a própria teoria, para poder a gente realmente entrar, né, na correção do próprio exercício, né? E aí, pessoal, o que é que vocês podem me falar aí? Tem alguma dúvida?
Dúvidas que queiram perguntar? Ou podemos passar para o exercício? Pode passar para o exercício. E aí, a tela abriu? Então, vamos lá. A primeira questão diz o quê? O que indicam os custos financeiros fixos relativos, né? A altos, né, a respeito de uma estrutura de capital, considerando, né, que nela não existam ações preferenciais, né, arrendamentos, etc. E aí, o que é que vocês acham em relação a este questionamento, pessoal? Quem quer falar? Quem foi que respondeu? E aí, pessoal? Eu respondi que, nesse caso, indica que a empresa está empregando uma alavancagem operacional. Certo, e o que mais? Em relação a esses custos financeiros fixos, em questão Ela da... vai incorrer o maior perigo e não vai ser capaz de cumprir com seus pagamentos, que são fixos periódicos. Isso também. Quem é que quer falar mais em relação a isso? Vocês sabem que eu gosto de escutar a voz de vocês, né? Já que eu não posso abrir quando eu abro o computador trava, o Zoom trava. E aí, pessoal, quem mais vai falar? Então, é isso, né, pessoal? Então, o que indica aí os custos financeiros, né, fixos relativos, altos, né, a respeito aí de uma estrutura de capital, considerando que nela não existam ações preferenciais, né, como arrendamento, etc. Então, vamos lá, né? Então, vamos botar aqui, né, que quanto mais a empresa, né, emite, vamos botar aqui, né, obrigações, né? Vamos botar aqui, né, em mais custos fixos, né, financeiros, ela incorre, né, e maior, né, ela incorre e maior, vamos botar aí, né, o perigo, né, de ela não ser capaz de cumprir, né, com seus pagamentos, né, com seus pagamentos fixos periódicos, né, periódicos. Então, tá aí, né? Então, tudo que pode indicar esses custos financeiros fixos relativamente altos a respeito de uma estrutura de capital é nessa questão, né? De quanto mais a empresa emite obrigações, em mais custos fixos financeiros, então ela incorre e maior, né, o perigo, né, de ela não ser capaz de cumprir com seus pagamentos fixos, né? Então, quanto maior esse custo fixo financeiros, pode ocasionar também aí, viu, pessoal, essa incapacidade, né, até de cumprir com seus pagamentos. A gente sabe que quando a empresa realmente ela chega a esse patamar de não poder cumprir com seus pagamentos, perguntar a vocês, qual é o índice que está sendo afetado aí? Qual é o índice que está sendo afetado? Já é o segundo. Como é? Travou. Qual é o índice? É o segundo que o senhor está falando ou ainda é do Não, primeiro? ainda é o primeiro. Quando a empresa realmente ela deixa de cumprir com os seus pagamentos, né? Com suas obrigações, né? Então, qual é o índice que está sendo afetado?
o índice de liquidez, né? Em outras palavras. Né? Então, quando a empresa não tem capacidade de cumprir com seus pagamentos, então os índices de liquidez da empresa estão sendo afetados, né? Então, pode ter aí também, né, uma falta de uma demanda, né, de uma rentabilidade, né, também até os próprios estoques também pode afetar, né, e aí por diante, né? Segundo, porque a dívida pode produzir benefícios por meio de alavancagem financeira? A empresa ela adquire dívida de longo prazo com terceiros por um custo acessível, ela consegue investir esse recurso, obtendo retorno no curto prazo de forma que permita uma rentabilidade que cubra os custos do empréstimo, o lucro será maximizado, proporcionando assim benefícios financeiros para a empresa. Isso. Quem mais respondeu? Eu coloquei assim: a dívida pode produzir benefícios quando é adquirida de forma para obter capital de giro, para que a empresa, e com isso o capital possa ser investido em produtos ou bem móveis e imóveis, garantindo expansão de seus negócios e sua rentabilidade, compensando o seu juro da respectiva dívida. E essa rentabilidade vai favorecer a maximização dos lucros. Certo. Quem mais respondeu? Mais ninguém? Então, vamos lá. Então, tá correto, viu, pessoal? Eu só vou botar um resumo aqui do que vocês dois responderam, com poucas linhas, mas leva-se para isso que vocês estão falando, né? Então, porque a dívida pode produzir benefícios por meio da própria alavancagem financeira, né? Vamos botar aqui, né? Que porque permite, né? A empresa, né? Permite aí a empresa, né? Vamos botar aí, né? Que conseguir maior, né? Conseguir aí, né? Maior lucro, né? Que a empresa pode conseguir aí maior lucro por ação, né? Quando emite, né? Obrigações do que quando porque permite à empresa conseguir maior lucro por ação quando emite obrigações do que quando emite as ações, viu? Do que quando emite, né, as ações. Né? Em outras palavras, é isso aí também, viu? Porque permite à empresa conseguir maior lucro por ação quando emite obrigações. Então, quando ela está realmente com dívida, né, em relação a uma alavancagem financeira, né, então vai ser benéfica nesse sentido, né, de ela conseguir maior lucro por ação, né, quando emite obrigações, né, do que quando ela vai emitir as próprias ações. Então tem esse jogo aí, outras palavras, né, do que vocês disseram aí com mais entrelinhas, né. Então ela vai ter realmente uma certa lucratividade maior em relação às ações do que às próprias obrigações. O que acontece, pessoal, ao valor de uma empresa e ao seu custo de capital quando ela atinge a estrutura ótima de capital? Quem foi que fez? E aí, o que acontece ao valor de uma empresa e ao seu custo de capital? A estrutura ótima de capital, ela ocorre quando os riscos e retornos que maximizam o valor das ações de uma empresa no mercado estão em equilíbrio. A estrutura ótima de capital é uma série de combinações entre o endividamento e o capital próprio que a empresa pretende utilizar para financiar seus investimentos de forma a minimizar os seus custos de capital. Beleza. Quem foi que fez mais? Que nada mais, nada menos acontece o quê? Uma política de dividendos, né? Isso que você falou, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar, só mudar aqui a cor. Vou botar aqui, né? Que acontece, né?
uma política de dividendos, né? De dividendos, né? Vamos botar aqui, né? Que estável e uma maximização das riquezas, né? Das riquezas. Vamos botar aqui, né? Porque minimiza, aliás, tem uma minimização de quê? Do CME-PC, né? Então, lembrar disso aí, né? Que é o custo médio ponderado de capital de empresa, né? Custo médio ponderado, né? Então, aí, né? Vamos botar mantendo, né? Mantendo o crédito da empresa, né? Vamos estar aqui no nível que ele permita, né? Vamos botar aí, né? Atrair novos fundos, né? Que atrair aí novos fundos, né? Em condições favoráveis, né? Em condições favoráveis. Em outra palavra, isso aí. Acontece uma política de dividendos também, de dividendos estáveis, né? E uma maximização das riquezas, porque minimização, né? Do custo médio ponderado, né, de capital, né, da empresa, mantendo aí todo o crédito da empresa no nível que ele permita atrair novos fundos, né, em condições mais favoráveis. E aí, quando o índice descer, né, de uma empresa ficar muito elevado, qual é a reação dos investidores? E quais suas atitudes perante a ação dessas empresas? Foi o que eu disse hoje também a vocês, né? Naquela fala, né? E aí, quem fica respondendo? Assim, quando a empresa fica com um índice desse muito elevado, ela pode ficar muito vulnerável, deixando os investidores desconfortáveis em aplicar. Sim, o que mais? Alô, oi. Eu coloquei assim, o estudo de reações permite identificar se fatores comportamentais dos investidores do ativo financeiro têm de vista a influenciar de modo irracional os preços dos ativos financeiros. E a gente sabe, né, que, teoricamente, existe uma estrutura ótima, né, de capital, né, que pode produzir essa maximização da riqueza para a empresa, né, para a empresa. Então, esses indícios, né, são encontrados no mau desempenho, né, nos maus desempenhos dos índices financeiros, né, na queda da qualidade, das obrigações e no baixo desempenho das ações, né, no mercado em alta, né. Então, os gerentes eles devem tentar manter uma certa estabilidade financeira por meio de um índice, né, baixo, né. Então, quanto os riscos financeiros estiverem altos e comparar o índice de sua empresa, né, com os dos setores, né, e com os de uma companhia de boa qualidade, aí por diante. Resumidamente, né, é tudo também que vocês falaram também, a gente também pode botar, né, que o mau desempenho dos índices financeiros, né, na queda da qualidade, né, das obrigações, né, e no baixo, vamos botar aqui, né, assim, no baixo desempenho, né, das ações, né, então, num mercado em alta, ok? Aí depois vocês pegam, complementam com o que vocês falaram também, que tudo vai chegar tudo no mesmo ponto. Define uma empresa alavancada e uma empresa não alavancada, né? Uma coisa que eu falo direto para vocês, né? E aí, pessoal, o que é? Uma empresa alavancada e uma empresa não alavancada.
A empresa alavancada, ela é uma empresa que utiliza capital próprio e de terceiros para efetuar seus investimentos, enquanto que uma empresa não alavancada utiliza apenas o capital próprio. Certo. Quem mais vai responder? Oi, oi. Professor, eu coloquei assim, uma empresa alavancada é uma empresa que para se financiar se utiliza de recursos de terceiros, não somente os próprios. E a empresa não alavancada se utiliza de recursos próprios. Certo. Uhum. Então, vamos lá. Não é isso mesmo, né? Então, define uma empresa alavancada e uma empresa não alavancada, né? Então, o que vocês falaram, né? Que a empresa alavancada, né? É uma empresa, né? Que, vamos botar aí, né? Para se financiar, né? Se utiliza de recursos, né? Se utiliza de recursos de terceiros, né? De terceiros, né? Não somente, né? Os próprios, né? Não somente os próprios, né? E empresa não alavancada, né? Empresa não alavancada se utiliza, né? De recursos próprios, né? Então, bem simples, né? Que a empresa alavancada é uma empresa que realmente está trabalhando com um determinado tipo de capital de terceiros, né? Juntar aí com seu capital próprio, né? Que possa aí financiar, né? Suas operações. E a empresa que ela não é a empresa não alavancada, né? A empresa não alavancada se utiliza somente de recursos próprios, né? Então, nunca esqueça disso. A alavancagem é quando tem capital de terceiro. E não alavancada é quando não existe capital de terceiros na jogada, né, do financiamento aí de suas operações. O que um administrador deve fazer para desenvolver uma estrutura de capital que produza os melhores resultados, hein, pessoal? O administrador aí pode fazer para produzir mais resultados. Coloquei tomar as decisões mais adequadas com base nas informações disponibilizadas pela contabilidade, produzidas com base no comportamento de mercado e desempenho interno da empresa. Beleza. Quem mais respondeu? Então, vamos lá, né? Que o administrador, né? Tá aí financeiro, ou só o administrador de uma forma geral, continua, né? Que o administrador ele tem que desenvolver, né, em outras palavras também, desenvolver estratégias, né? Desenvolver estratégias financeiras, né? Que produzam, né? A uma estrutura, né? A uma estrutura, né? De capital, uma estrutura de capital, né? Que vamos estar aí, né? Que por meio da alavancagem, né? Financeira, por meio da alavancagem financeira, produza, né? Resultados ótimos, né?
produza resultados ótimos, né? Em outras palavras, né? É isso aí também, tudo que vocês também falaram, ok? Vamos para o cálculo? Dúvida, pessoal, até agora? Ó, vamos lá. Então, aqui a gente tem a dívida de uma empresa, deixa eu aumentar aqui, que a dívida de uma empresa é de 100 mil, né? E o valor, né, a dívida de uma empresa é de 100 mil e o valor do seu patrimônio líquido é de 200 mil, né? É de 200 mil. Aí nós temos aí, né, o KS, né, que é de 12, que é a taxa de desconto, o KF, né, de 10%, né, e a alíquota do imposto é de 40%. Então, calcula o custo médio ponderado de capital dessa empresa. Né, então, vamos botar aqui, né, que o KD é igual à dívida, né, o IR é igual, né, à alíquota do imposto, né, o próprio imposto, né, a alíquota, né, do imposto, a alíquota do imposto. O D só, a gente vai ter aí a dívida da empresa, tá o S, que vai ser igual aí ao patrimônio, né? Patrimônio líquido, né? Então, que é aí o custo médio ponderado, né? Então, aqui nós vamos ter o custo médio ponderado da empresa, né? Vai ser o CNPC, que vai ser igual aí, né, ao KD, como a gente diz, né? Que é a dívida, né? De uma forma geral. KD que multiplica aí 1 menos o IR, né? Que é a alíquota do imposto, né? Que é a alíquota do imposto. Isso tudo aí, né? Que multiplica, vamos botar aí vezes, né? Que multiplica, deixa eu estar colado, né? Nós vamos ter a dívida, né? Dividido aí, né? Nós vamos ter a dívida mais, né? Mais o patrimônio líquido, ok? Então, isso tudo aqui eu vou somar com o KS, né, que a gente chama, aí, vezes, né, o S, né, que é o patrimônio líquido, vezes o S, que é o patrimônio líquido, né, dividido aí, né, pela dívida, né, mais, né, o patrimônio líquido, né, que é S que a gente chama. Então, isso aqui vai ser igual, né? Então, aí, o nosso KD, que é a dívida, né, que temos aí, né, que a dívida de uma empresa, no geral, é de 100 milhões, né, ou 100 mil, né, vai ser de 100 mil. Então, aqui eu vou ter 1 menos, então, a alíquota do imposto aí é de 40%, então, aqui eu vou ter 0,40, né, 0,40, né, que multiplica aí, né, que multiplica a dívida da empresa, né, vamos botar tudo dentro de um parênteses aliás, essa outra partezinha aqui, ó, vamos colocar tudo dentro de um parênteses, fica melhor também, deixa eu botar aqui, parênteses aqui, e a gente fecha com outro parênteses aqui. Então, aqui nós vamos ter, né, então aí nós vamos ter 100 mil, então aí nós vamos ter também os 100 mil, né, porque aí a gente vai ter a dívida da empresa, né, a dívida da empresa, então dividido aí por 100 mil, né, mais, né, o patrimônio líquido, né, que o nosso patrimônio líquido foi de 200 mil, né, de 200 mil. Fechei o parênteses, então, mais
né? Mais, o que é que a gente vem agora, né? O nosso KS, que o nosso KS até dado aqui, que é de 0,12, aliás, 12%, né? Que aqui nós vamos ter 0,12, que multiplica, né? Aí vem, né, o patrimônio líquido da empresa, que é de 200 mil, né? Né? Dividido aí pela dívida da empresa, que é de 100 mil, né? Mais, né, o patrimônio líquido, né? Mais o patrimônio líquido, que é de 200 mil, né? De 200 mil. Né? Então, fecha-se o parênteses, né? Fecha o parênteses. Então, isso aqui, pessoal, vai ser igual a 100 mil, né? A 100 mil. Então, aqui a gente vai ter 0,60, né? Que multiplica 100 mil dividido por 300 mil, né? Que é a soma, né? Que é a soma. Então, aqui mais 0,12, né? Que multiplica aí os 200 mil, né? Dividido por 300 mil, né? Que isso aqui vai ser igual a 60, né? Que multiplica 0,333, né? Que multiplica 0,333, né? Mais 0,12, né? Que multiplica aí 0,6667, né? 667, que isso aqui vai ser igual, né? A 19.000, né? 998,08 é o nosso custo médio ponderado do capital dessa empresa. Então, no custo médio ponderado aí da empresa, gira em torno de R$ 19.998,08, ok? Então, tá aqui, né? Então, aqui nós temos, olha, o KD, né, que é a dívida da empresa, menos a alíquota do imposto de renda, que foi de 40%, ó, que está aqui, né? Vezes quem, né? Vezes quem? A dívida da empresa, dividido pela dívida da empresa, mais o patrimônio líquido da empresa, né? Mais quem? Né? O KS, que está aqui, né? De 12, né? Vezes quem? O patrimônio líquido da empresa, dividido aqui pela dívida da empresa, mais o patrimônio líquido da empresa, né? Então, fazendo aqui as contas, né? 1 menos 0,40 está aqui 0,60, né? 100 mil mais 200 mil está aqui os 300 mil, então 0,12, né? Aqui nós vamos ter aqui 300 mil aqui, que foi essa soma que foi feita aqui, ó, né? Então, feito todas essas operações, então a gente encontrou aqui o custo médio ponderado de capital dessa empresa, que foi de R$ 19.998,08. Ô, Jefferson, Oi. esse KS é o que mesmo? O KS é a taxa de desconto. Obrigada. Viu? É a taxa de desconto, em outras palavras, que a gente viu nos outros exemplos, né? Nas aulas passadas. Dúvida, pessoal, nessa questão? Posso para questão. Essa questão 8 era que já estava pronta, não foi que eu botei lá, né? Oi. Mas vamos fazer ela de novo, né? Então, vamos lá. Vamos supor que uma empresa não alavancada tenha... Professor? Oi? Sobre esse anterior aí, o sétimo, eu tinha olhado aqui uma fórmula na internet, quando eu fui fazer, eu encontrei uma resposta em percentual. Eu achei de 10%. Aí você Eu não tem sei que... se aí é questão de arredondamento, que eu estou achando muito próximo, esse 19.998 de 10% de 200 mil.
Deve ser questão de arredondamento, porque, olha, por exemplo, aqui, cadê? Aqui, ó, não trabalhou com todos os números, né? Que é 0,333, aí vai, né? Aqui do mesmo jeito, ó. Né? Mas a sua resposta foi em porcentagem ou foi em dinheiro mesmo? Tinha deixado em porcentagem, 10%. Não, aí você transfere, porque aqui a questão está pedindo é o custo médio ponderado de capital. Agora, se tivesse perguntado qual é o índice, a porcentagem do custo médio ponderado, então poderia ser essa resposta que você achou. Aí, como não tem identificando e só quer o cálculo custo médio, então você vai ter que dar, né, em forma de valores, viu? Ok? Certo. Eu tentei fazer esse cálculo rapidamente sem arredondar e realmente ficou bem próximo dos 10%. Essa é a questão de arredondamento mesmo. Vai ser, com certeza, Alessandro, vai ser esses valores aqui, ó, que não trabalhou com todas as casas, tá vendo? Uhum. Então, é praticamente só Eu coloquei elas aqui, aí subiu para 20 transformar. mil. Só você transformar para valores, viu? Certo. Aqui nós temos o quê, pessoal? Vamos supor que uma empresa não alavancada tenha 30 milhões de patrimônio, né? E seu laje seja de 5 milhões, né? A taxa de descontos da empresa de 11%. Então, dados esses parâmetros, o valor dessa empresa não alavancada, né, que a gente chama de VU, é igual ao laje capitalizado. Então, pede-se valor da empresa não alavancada, né? Então, aqui nós vamos ter, né? Nós vamos ter de patrimônio, deixa eu estar no vermelho, né? De patrimônio aqui, nós vamos ter 30 milhões, né? Nós vamos ter 30 milhões, né, de patrimônio. Né? Que mais? O laje vai ser igual aí a 5 milhões, né? A taxa de desconto aí foi de 11%, né? Então, vamos lá, né? Então, o valor da empresa não alavancada, nós vamos ter o VU, né? Vai ser igual aí ao laje dividido pela taxa de desconto, né? Pela taxa de desconto. Então, isso aqui vai ser igual, né? Isso aqui vai ser igual aos 5 milhões, né? Dividido aí por 0,11, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? A 45,45 milhões, né? Então, está feita a questão, né? O valor da empresa na alavancada. Vamos para a questão B. Agora, em vez de todo o patrimônio, vamos supor que a estrutura de capital da empresa consiste em um patrimônio de 11 milhões e em uma dívida de 11 milhões financiada a uma taxa de juros de 7%, o que representa um pagamento anual de 700 mil. Né? Qual o valor da empresa alavancada? Né? O valor da empresa aí alavancada. Então, vamos aí, né? Então, nós vamos ter aí, né, que, deixa eu botar no vermelho, que patrimônio da empresa é igual a 11 milhões, né? Patrimônio é 11 milhões. A dívida da empresa também é de 11 milhões, né? É de 11 milhões. A taxa de juros, né, de 7%, o pagamento anual é igual a 700 mil, né? Então, vamos lá, né? Então, qual o valor da empresa alavancada, né? Mediante aí essa dívida. Então, o valor da empresa alavancada, a gente chama de
VL, né? Que vai ser igual aí ao LAGIR menos a taxa de juros, né? Divididos aí pela taxa de desconto, né? Isso tudo aqui mais a dívida, né? Isso aqui vai ser igual, ó. O LAGIR que era de 5 milhões, né? Então, 5 menos 0,07, né? Que é a taxa de juros, transformada em número decimal, dividida aí, né, pela taxa de desconto, que a taxa de desconto foi de 11%, né? Que vai ser o quê? 0,11, né? Mais a dívida da empresa, né? Que é de 11 milhões, né? Então, isso aqui, né? Feita aí as continhas, então nós vamos encontrar, né, o valor aí dessa empresa, o valor aí dessa empresa de 55,82 milhões. Ok? Dúvidas? Tudo ok? Vamos aqui, o custo médio ponderado de capital. Então, o custo médio ponderado de capital, nós temos a fórmula CMEPC, né? É igual a taxa de juros, né? Igual a taxa de juros, né? Que multiplica, né, pela dívida, dividida aí, ó, pelo VU. Quem é o VU, ó? O valor da empresa não alavancada, viu? Pelo VU, né? Isso tudo aqui, mais o KS, deixa eu em parênteses, né? Aqui nós vamos ter o KS, que multiplica, né, o VS, que multiplica aí o VS, que multiplica aí o VS, dividido aí pelo VU, né? Então, fechou o parênteses aqui, então isso aqui vai ser igual. Então, aqui a taxa de juros vai ser de 0,07, né? Que multiplica aí, né, a dívida da empresa, que foi de 11 milhões, né? Dividida aí pelo o VU, né? Quem for o VU aí, que é o valor da empresa não alavancada, né? Que foi de 45,45 milhões, né? Mais, né? Mais quem? Né? Mais o KS, né? Que esse KS a gente tem que fazer fora parte, viu? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu botar o valor dele aqui, aí eu mostro o cálculo dele. Nós vamos ter 0,001404, né? Que multiplica, né, 34,45, né? 34,45, né? 34,45, dividido aí por 45,45, né? Fechando os parênteses. Então, isso aqui vai ser igual a 0,07, né? Vezes 0,2420 mais, né, mais 0,001404, né, vezes 0,7579, né? Isso tudo aqui vai ser igual, né, a 0,01694,
né? Mais 0,001064, que isso aqui vai ser igual a 1,80%, né? Transformar isso aí logo para 1,80%. Vamos lá. O VS, pessoal, que é esse valorzinho aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Esse VS, né, que deu igual a 34,45, né, 45, ó. O cálculo dele está aqui, ó. Que é o VS, ele vai ser igual ao VU, né, menos a dívida, né? Então, o VU foi quem? O VU foi o valor da empresa não alavancada, né? Então, aqui nós vamos ter, ó, 45,45 menos a dívida, né? De 11 milhões. Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse valor aí, né? De 34,45. Então, deixa eu botar só amarelozinho aqui. O KS, que é esse cara aqui, ó, tá de outra cor, né? O KS, né? Então, aqui nós vamos ter igual a taxa de desconto, né? Que multiplica aí a taxa de desconto menos a taxa de juros, né? Menos a taxa de juros, que multiplica aí, ó, a dívida dividido pelo o VS, né? Que é esse cálculozinho que a gente fez agora aí acima, né? Então, isso aqui vai ser igual a 0,11 e multiplica 0,11, né? Menos 0,07, né? Fechou o parênteses, que multiplica aí ó, a dívida, né, de 11 e dividida aí por 34, né, 45, né? Isso aqui vai ser igual a 0,0014, né, 04 ou, né, 0,1404%, ok? Então, deixa eu botar aqui só, mudar a cor. Então, esse valor que está aqui é referente a essa fórmula aqui. O que está em amarelo é referente a essa fórmula aqui, viu, pessoal? Questão 9. Dúvida nessa questão? Aí, uma empresa não alavancada praticamente é igual a outra, né? Só mudou aí a taxa de desconto, que eu botei 15%, né? Então, nós vamos ter aí também o patrimônio, né? O patrimônio é igual a 30 milhões, né? O laje é igual também a 5 milhões. A taxa de desconto igual a 15%, né? Então, o VU aqui vai ser quem? Vai ser o laje dividido pela taxa de desconto, né? Que aqui vai ser igual a quem? Aos 5 milhões, dividido por 0,15, que vai ser igual a quanto? A 33,33 milhões. Ok? Então, tá aí o valor da empresa não alavancada. Questão B. Agora, levando em conta os impostos, né?
Então, a gente sabe aí que a taxa marginal, então a taxa marginal, né, que a gente chama de T, é igual a quê? A 45%, não é esse? Então, nós temos, considerando agora os impostos, né, o valor da empresa não alavancada, né, mas mediante os impostos. Então, nós temos que o VU, né, vai ser igual ao LAGI, né, que multiplica 1 menos T, né, dividido pelo K, vamos botar aqui maiúsculo, KSU, né? Então, isso aqui vai ser igual aos 5 milhões, que multiplica 1 menos 0,45 dividido por 0,15, né? 0,15, está aqui a taxa de desconto, que aqui a gente já está chamando de KSU, né? Então, aqui de 0,15, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2,75, né? Dividido por 0,15. Então, isso aqui vai ser igual que a 18,33 milhões, ok? E aí? Vamos supor que a estrutura de capital da empresa consiste em um patrimônio de 20 milhões e uma dívida de 20 milhões. Financiada a uma taxa de juros de 7%, qual será o valor da empresa alavancada, levando em conta os impostos? Então, nós temos aí, né, que o patrimônio, né, igual a 20 milhões, né, o patrimônio aí igual a 20 milhões. A dívida da empresa, né, igual também a 20 milhões e a taxa de juros, né, igual a 7%, né? Então, o valor da empresa aí alavancada, né, qual será o valor da empresa alavancada? Então, chamado de VL, né, que vai ser igual aí ao VU, né, mais, mais a dívida, né, vezes TC, né, que esse TC, pessoal, vai ser a taxa marginal, viu? Esse TC. Então, isso aqui vai ser igual a 18,33 mais 20 vezes 0,45. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 18,33, né? Mais 9. Né? Então, aqui vai ser igual a 27,33 milhões. Ok? Dúvidas? Super simples, né? Depois que a pessoa pega. Ainda não ajeitei aqueles slides, viu, pessoal? Depois é que eu vou pegar para rever aquele cálculozinho. Mas o cálculo é isso aí. E aí, dúvidas? Professor, se o senhor pudesse depois, acho que era bom passar um compilado dessas equações. Fazer o quê? Um compiladozinho dessas equações aí. Pronto, quando eu for ajeitar aqui o gabarito... Passar o significado exato dessas siglas aí. Pronto, e tal. eu já tinha pensado nisso, viu? Quando eu for só organizar para botar lá no sistema, aí eu vou colocar direitinho, para fazer uma legenda, né? Uhum. Viu? Que fica melhor também, até quando vocês forem estudar e refazer algum exercício. Né? Fora isso, pessoal, mais alguma dúvida? Não, só era isso mesmo, mas a Oi? dificuldade. Não
entendi. Faça mais um exercício. Com certeza. Nada, a próxima aula eu vou passar outra atividade para vocês. Viu? De hoje a 8. Aí eu vou fazer uma mais complexa, viu, pessoal? Aí eu vou organizar esse gabarito, fazer uma legenda que eu também já tinha até pensado nisso, né? Também, direitinho com essas siglas. Mas o cálculo é isso. Né? Só ter cuidado, porque vocês viram aí que uma questão puxa a outra, né? Em relação de algumas informações. Então, nem todas as informações estão em uma parte, sim, a gente tem que procurar em cima, né? E aí vai, né? Procurar onde é que as mesmas estão. São questões que vocês têm que tirar logo a informação para poder vocês visualizar, né, o que vocês estão querendo, né? Para poder realmente jogar aí na fórmula, ok? Ok. Então, mais alguma dúvida? Podemos dar aula por encerrada. A aula hoje foi light, né? Mas vamos só praticar agora. Pessoal, boa noite, né? Boa noite. Uma boa noite. Eu vou fazer um exercício legal para vocês, catar mais cálculo, porque são poucos os cálculos que a gente encontra nesse assunto, mas eu vou fazer uma vasculhada para ver o que dá para encontrar, para mandar para vocês. Viu? Um abração a todos. Tá bom, Jefferson. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.